Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda, às 9 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem nós, humanos, somos. Nós já conversamos com todo tipo de gente. Por exemplo, estudiosos da mente, filósofos, aventureiros, cientistas e muito mais. Você pode ouvir todos eles no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa nova série, estamos conversando com os fotógrafos. Eu sou Celso Loduca e aqui com a gente, Cláudio Edinger. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Celso. Quem é você? É uma pergunta comprida. A resposta é comprida, a pergunta é curta. Não, a pergunta é comprida. Ela é aparentemente curta, mas ela é muito comprida, porque eu acho que é uma pergunta que você leva muitas e muitas vidas para responder mal, né? Quem é você? Eu comecei a fotografar, acho que em busca disso, tentando entender isso. Ainda mais a minha vida é mais complicada que a maioria, porque é uma mistura de pai alemão com mãe russa. Nasci no Rio, criado em São Paulo, e aí as coisas foram piorando, porque aí eu fui parar em Nova York. Minha família é judia, mas eu gosto da religião hindu. Pratico yoga e meditação há quase 40 anos. É uma coisa que me ajudou muito. Eu morei 2 anos com os judeus ortodoxos no Brooklyn. Eles iam para a sinagoga e eu ficava meditando no meu porão, que era um porão na casa de um deles. Eles não deviam gostar muito. Não, eles não tinham que gostar ou não gostar, porque não tinha nada a ver com eles. Era a minha viagem, né? E essa viagem me ajudava a fotografar e conviver com eles, me sentir em casa. Me senti em casa porque era um grupo alternativo, marginal, que gostava de se vestir de uma forma muito diferente do que a maioria. Eu achava isso muito bom, né? Essa coisa do clichê, eu era hippie, né? Então essa coisa do clichê era cansativa, era óbvia, e a gente estava atrás das coisas que não eram óbvias. A gente queria escapar do passado. Acho que os anos 60 e 70 foram exatamente sobre isso. Um rompimento com o que a gente era. E valia de tudo, né? Eu era fã dos Beatles. Os Beatles moravam em Rishikesh, com o guru indiano deles. Eu achava isso muito bom. Eles escreveram vários discos em Rishikesh, na Índia. Achava isso muito bom. Acho que tinha muito a ver comigo. Era uma fuga de qualquer rotina natural, ocidental, óbvia, não é? Achava muito bom isso. Você está tentando dizer o quê? Que você é um cara que procura um caminho original. É isso? Não, eu acho que todo mundo anda, é uma boa pergunta, todo mundo anda atrás de um caminho original, né? O não Joseph é Campbell. Não é eu verdade. acho que sim. Cada um anda atrás do seu caminho. Não mesmo pode na ser zona original. de conforto, mesmo na zona de conforto, ninguém quer viver uma vida como as outras. Às vezes não consegue sair daquilo, né? Tenta, mas não consegue. Eu sempre tentei e fiz um esforço para ver se dava certo. Tanto é que saí do Brasil, onde tudo era muito confortável. Eu tinha 23 anos, tudo era muito confortável. Para ir morar em Nova York, como eu mal falava a língua, mal conhecia ninguém. Por que você escolheu Nova York? Por que você escolheu morar no porão dos judeus ortodoxos racídicos, não é isso? Aham. Nova York. Ou você não escolheu? Não, eu escolhi, foi muito pensado. Era uma época, eu tinha começado como fotógrafo, tinha exposto no MASP com 22 anos de idade. Você era bom assim ou é sorte? Não é que era bom, é que só tinha muito poucos fotógrafos naquela época. E os museus estavam começando a aceitar a fotografia aqui no Brasil. Lá fora já existia há muito tempo essa relação.
você estava aqui e tal, já contou um pouco do teu DNA misturado de tudo e tal. Como é que veio essa coisa da fotografia? Você queria isso? Você sonhava isso? Esbarrou nisso? A gente sonhava em entender melhor quem a gente era, né? Era o meu sonho. Eu estudava científico, comecei a estudar física e química naquela época, o primeiro ano científico. A hora que eu olhei física e química, eu falei, isso aqui realmente não tem a menor condição. Não vai dar para fazer isso. Não vai dar. Aí eu fui falar com o diretor da escola, no Mackenzie, ele falou, bom, você pode mudar para o clássico, se você quiser. Eu falei, amanhã. E aí mudei para o clássico. E no clássico, eu me senti muito à vontade, comecei a estudar filosofia. E aí fiquei louco. Com os filósofos, tentar entender quem a gente é. E aí era uma época que a gente lia muito, eu lia Tolstói dizia que sem saber quem você é impossível viver. Eu falei, pô, é verdade. E na criação é que a gente encontra a identidade, eu, pelo menos no assim teu pensei, caso, né? Na criação, porque esse planeta, uma bola que flutua no espaço, coisa muito louca, ninguém para pensar que a gente está aqui numa bola, a bola está andando pelo espaço. É física, não é? É física, é a parte da física que você não quis estudar lá. Não é físico isso é metafísico, porque como que a física vai explicar isso? Não tem como explicar. Ela pode te contar o que está acontecendo, mas ela não tem como explicar. Como que a Terra gira em torno de si? Como que existe uma lei da gravidade? Se não tivesse gravidade, estava todo mundo andando no ar. Não, existe a explicação. Pode ser que os físicos explicam. Nós aqui não somos mais ou menos não entendemos. É que nem você explicar que a câmera fotográfica tira foto. Mas, cara, da onde que veio esse conceito de que é possível? Você entendeu? Eu não estou falando do fato físico, eu estou falando do pensamento, que é o interessante, que é a origem da criação. A origem da criação é o pensamento, é a base de tudo. Antes de existir o universo, assim ensina a filosofia. A Bíblia fala isso. Existia a palavra, né? A palavra é o pensamento. Mas os indianos dizem isso. Antes de existir o mundo, ele existia na mente de Deus. Na física é o Big Bang que explodiu tudo. Que o é um Big outro Bang jeito de olhar. É uma paródia, né? O cara falou Big Bang de uma forma satírica. Depois virou sério. Aí ficou sério, mas é uma forma satírica, porque mesmo o Big Bang não explica nada. Como que você vai explicar 200 bilhões de galáxias? Sabe, o Big Bang. Como que você vai explicar a borboleta? Não tem explicação, entendeu? Você pode explicar. Os biólogos têm. Não tem nenhuma. Nós não, mas os biólogos têm. Nenhuma explicação de como aquela larva, ela entra num casulo por conta própria e depois ela sai voando. Não tem explicação, cara. Isso é uma coisa muito louca. Sabe, é que nem chegar no museu e ver um quadro do Picasso e falar, pô, isso aí são os pincéis e a tinta se encontraram e aí fizeram esse quadro. Tem que ter um Picasso por trás, tem que ter um cérebro, um gênio por trás. Eu sempre pensei isso, pensei na criação como um ato meio divino. E a expressão, a literatura, o cinema, a fotografia, eu queria fazer tudo isso naquela época. E aí eu tive que, para poder fazer direito... Começou fazendo um pouco de tudo. Eu tive que estreitar. Eu acho que quando você cria um espelho do que tem lá dentro, né? Você vai puxando para fora, porque o que tem lá dentro é muito mais interessante do que tudo que tem aqui fora. Você falou, eu vou fazer fotografia, por quê? Por que você não foi ser filósofo? Por que você não foi ser guru na Índia? Mas, pois é, a fotografia, pelo que eu entendi, ela tá ligada com tudo isso. Foi uma maneira de você se descobrir. Depois, mais tarde, é que você começa a entender o seu processo, né? Claro. Às vezes você segue a intuição, não, claro. Mas mais tarde você começa a pensar, mas a fotografia, cara, é a única coisa que existe no universo que para o tempo. O tempo que a gente começou a fazer essa entrevista nunca mais vai existir. Esse tempo que eu estou te falando agora passou. Mas as pessoas vão ouvir. Mas vai passar. E elas vão dormir, no dia seguinte vão esquecer. Você entendeu? O tempo é incrível, esse rio que não para, né? E a fotografia não, ela coloca um açude.
Ela fala, não, peraí, me dá esse pedaço aqui. Isso é bom ou ruim? Isso do teu ponto de vista? Porque se no final a natureza é correr... Não, é extraordinário. A natureza é correr, mas compreender a natureza é parar. Fundamental parar o tempo para poder entender quem a gente é. Né? O Francis Bacon, filósofo, diz que a função da arte é expandir o mistério. Não é responder, não tem resposta, nada, não existe resposta para nada, mas existe a expansão do mistério. A expansão do mistério é sensacional, porque ele vai ficando cada vez mais interessante. Quando você lê um livro, que ele vai se destrinchando, vai se abrindo, e as histórias vão se multiplicando, você fica preso e tem que ter um vilão, tem que ter um ótimo vilão. E o vilão da fotografia é o tempo, que a gente consegue parar, olhar e começar a entender quem a gente é. Porque o momento que você escolhe, só você pode escolher aquele momento. Quando você se aprofunda na fotografia... No teu caso específico, você pensa nisso? Ou você pensa nesse momento? Ou você estuda para fazer isso? Ou é uma coisa mais intuitiva? Mas a questão é prática, né? A prática vai levando a intuição em ação, né? Você vê um cara tocando piano numa sinfonia, você fala, pô, o cara pensa se depois do Ré vai o Dó, vai o Mi, aí volta pro Sol, vai pro Lá. Não pensa, porque é o treino, a gente é isso, né? A gente tem essa capacidade de ser treinado e poder a mão virar o cérebro. E aí a mão faz o trabalho do cérebro. É isso que acontece na fotografia. Você já não pensa mais, já é uma relação de intimidade. Porque a fotografia ela não é uma coisinha de nada, ela é uma força da natureza, como é um furacão. Então ela tem vida própria. É uma coisa que você acha que se não entender que a fotografia é mágica, porque você conseguir parar o tempo é mágico, isso é mágica. Isso é voodoo. Tecnicamente você já era bom de fotografia? Como você aprendeu isso? Eu aprendi sozinho? Fazendo. Não teve nada... Era muito autodidata, okay. Né? Então vamos Todo lá. mundo tinha que ser, não tinha faculdade como tem hoje, que se aprende tudo, né? E ainda mais morando em Nova York, não dá para não ser bom. Senão você não sobrevive, né? A competição era ferrenha. Mas aí eu precisava arrumar um lugar em Nova York, perto da escola onde eu estava dando aula. Fui parar no Hotel Chelsea, que era o oposto. O lugar também, né? Mas que era o oposto, que eu não tinha noção do que era. Porque não era o meu interesse. Foi sem querer, você esbarrou lá. Fui parar lá porque eu tinha uma amiga pintora que morava lá, que fazia meditação comigo. E queria rachar o aluguel. Não, e que ela falou, não, você é francesa, você tem que morar no Chelsea, que é maravilhoso, é o hotel, você fazer um livro. Aí eu fui lá um dia à noite, cheio de prostitutas no lobby, cara vestido de couro, o casal entrando algemado. Eu falei, putz, não vou morar nesse lugar nem a pau. Depois de 2 anos no Brooklyn, sem televisão, lendo muito, a vida muito tranquila, andando de bicicleta para tudo que é canto, eu não vou vir morar essa barra pesada aqui nem a pau. E aí continuei procurando, e aí um dia eu fui de dia. Era um outro lugar, o prédio maravilhoso. É o prédio mais bonito fora o Flatiron. É o prédio mais incrível que tem, 12 andares, com um balcão de ferro trabalhado. É sensacional. E aí eu gostei, fui falar com o gerente, e a gente falou, olha, eu vou te mostrar um quarto, ver o que você acha. Mostrou um quarto pequeno, banheiro no corredor, mas que cabia eu e a bicicleta, aluguel muito barato, era tipo $250 por mês. Eu falei, tudo bem, nessa vou ficar época aqui. Já era histórico, não? Era muito. Depois já eu fui descobrir. Depois eu fui descobrir que o Bob Dylan morou lá, a Janis Joplin morou lá, o Jimi Hendrix, o Cartier-Bresson ficou hospedado lá, o Arthur C. Clarke escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço lá, exatamente. O Clifford Irving escreveu a autobiografia. Você não fazia ideia. Fazia ideia de Você só nada estava indo disso, para um lugar barato e que era bonito. Porque, enfim, a gente caipira mesmo, né? Quando eu cheguei em Nova York era completamente... Eu sabia de um monte de coisa numa direção, mas em outra. Não sabia, o Andy Warhol fazia filme lá. Eu sabia que nesse hotel o Sid Vicious tinha matado a namorada.
que já foi uma coisa a menos, né? Porque quem que gostava de punk naquela época? Eu E não, morar né? no hotel que o cara matou. O cara matou e era um lugar que virou tipo um templo dos punks que vinham lá visitar o quarto onde o Cid, né, que matou a menina. O elevador era mal assombrado, ele parava no primeiro andar sem nenhuma explicação. Não entrava ninguém, não saía ninguém, era... E aí eu fui descobrindo tudo isso. Não era o excesso de droga da época que fazia pensar que parava. Não tinha droga. O pessoal... Não, era o que era, né? Imagina, o hotel era muito mal assombrado. Tinha muitos fantasmas, né? Tinha 300 quartos. E aí eu fui descobrindo as pessoas falando, meu Deus, que lugar é esse, né? Cada quarto, um mundo. A metade do hotel era de artistas. Alguns artistas pagavam o aluguel com quadros, né? O lobby era uma galeria de arte. Aí um belo dia eu comecei a fotografar. Um belo dia soou o alarme de incêndio, desceu todo mundo com as suas possessões mais preciosas e eu desci com a câmera fotografando, né? Tinha um cara com uma cobra, tinha outro com... Sabe, tinha de tudo, né? Tinha um cara que tinha macaco dentro do quarto. Aí eu passei 3 anos inteiros fotografando o hotel. Eu dava aula, eu fazia fotos para a revista Manchete do Brasil, que era muito bom. Eles pagavam uma vez por ano, era ótimo. O que quer dizer isso, pagar uma vez por ano? Só pagavam tudo que você fazia, ia acumulando, aí um ano, uma vez por ano pagavam. Adolfo Bloch. E aí eu fazia algumas coisas para Isto É também. Ganhava pouco, mas vivia super bem. Imagina em Nova York, em Chelsea, no centro de tudo. Era muito bom, jovem. Era ótimo. No hotel, conhecia gente nova todo dia. Tinha umas figuras incríveis, fiz grandes amigos lá. Aí eu fiz o livro. E aí, com o livro, eu fui na agência Gamma para conseguir trabalho. Eu precisava trabalhar, eu queria fazer livros, mas não dava para viver disso, né? Aí fui na agência Gamma, a Gamma falou, olha, nós só temos vaga para paparazzi. Eu falei, puta, paparazzi, acabei de fazer o livro, sabe? Não dá, né? Não dá. Mas aí eu falei, não, quer saber? Vamos em frente, vamos fazer. Comer, né? É o que dá, né? Ué. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando de paparazzi, foi ótimo. Correndo atrás de celebridade. Mais ou menos, que era uma coisa meio de Nova York, assim, já sabia que aí eu fotografei Michael Jackson, todo mundo que você possa imaginar, eu fotografei durante 2 anos. Também, né? Divertido. Foi interessante, foi muito interessante, foi muito... Eu acho que é muito bom para um artista ser obrigado a fazer coisas que ele não faria normalmente, que abre, né? Abre a cabeça. Então foi isso que aconteceu, ele me deu muita agilidade, eu tinha 30 segundos para fazer um rolo de filme sei, da Madonna, ou sei lá quem fosse. Aí depois eu comecei a trabalhar para as revistas, para o New York Times, para Time, Newsweek. Aí eu comecei com o livro do Chelsea. Com o livro do Chelsea, eles me contrataram para fotografar executivos. E aí fiz presidentes das grandes empresas americanas. E aí as coisas foram indo. Comecei a trabalhar 9 meses lá, ganhava dinheiro e vinha passar 3 meses no Brasil fotografando o que eu queria. A partir do Chelsea eu fiz um livro sobre Venice Beach, que aí a editora foi bem, o livro vendeu bem, saiu em tudo que é canto, ganhou prêmio. Aí eles falaram, bom, e agora? Agora Venice Beach. Aí fiz mais esse livro. Foi pro outro lado. E aí, você foi morar lá? Fui morar em Los Angeles 3 meses para fazer o livro. E aí com esses 2 livros é que eu consegui muito trabalho nas revistas. Aí entrou num ritmo sem parar, de 85, quando saiu Venice Beach, até 90 e poucos. Eu fiz direto, eu tinha carro, tinha placa da imprensa no carro, podia parar em qualquer lugar de Nova York, era muito prático. E como eu tinha carro, me mandavam para tudo que é canto em volta. Eu conheci tudo que existe, Connecticut, New Jersey, Pensilvânia, tudo que tinha em volta de Upstate New York, conheci tudo aquilo e conheci quase os 50 estados americanos todos fotografando para as revistas, né? Em 86. Mas o teu coração estava aqui, é isso? O teu trabalho estava lá e você voltava para cá para fazer o que eu queria. O que era que você queria? Eu queria fotografar o Brasil, eu não queria fazer livros lá.
Eu queria fazer coisas aqui. E o que era? Você voltava pra cá pra fotografar o quê? Carnaval? Aí eu vim fazer o Juqueri, mas aí eu passei 2 anos fotografando o Juqueri. Nesse intervalo? Não, aí depois disso eu fui pra Índia. E a Índia foi incrível. Eu passei 40 dias na Índia. Você estava lá no maior sucesso, do ponto de vista de carreira, vamos dizer assim. Tava indo bem. Aí você falou, não, vou parar tudo e vou pra Índia. Não. Aí dentro dos 3 meses que eu tirava para fazer trabalhos pessoais, porque o que eu queria fazer era trabalhos pessoais, entendeu? Pesquisa. Você trabalhava 9 para pagar a conta, 3 para... Exato, como se a fotografia fosse medicina, né? E tem cara que na fotografia que é cirurgião, tem cara que é clínico geral e etc, ginecologista, né, faz foto para Playboy, essas coisas, né? Tem vários tipos de... Você é qual? Eu sou o cara que quer descobrir a cura do câncer. Eu sou o cara que fica no laboratório fazendo pesquisa. E isso que sempre me interessou, né, na fotografia. Que é o mais divertido, eu acho, né? Encontrar o que não existe, né? E aí você falou, eu quero ir pra Índia, é isso? Pumba! Não, aí a Índia sempre teve na minha cabeça. Por causa da meditação, eu consegui ser apresentado no consulado. E eles falaram, poxa, se você arrumar uma foto do cônsul... Não, eu tinha uma amiga que conhecia o cônsul. Aí fomos num jantar e ele viu que eu gostava da Índia. Fazia yoga, meditação. Estudava muito a filosofia indiana. Aí ele falou, se você arrumar uma revista, a gente paga toda a sua viagem. Aí eu entrei em contato com uma revista, nem lembro qual, e aí me convidaram, fui de executiva, 40 dias na Índia por conta deles, do governo indiano. E aí desse tempo eu peguei 3 semanas para ficar em Varanasi, que é a cidade mais sagrada e mais interessante da Índia. Kumbh Mela, não é isso? Não, Kumbh Mela é ao lado, em Allahabad. Mas o pessoal fica hospedado em Varanasi para ir em Allahabad, né? Exatamente. E aí eu passei esses 40 dias e foi o primeiro projeto colorido que eu fiz. As coisas começaram a mudar. Até porque não dá para não fazer colorido na Índia. Não dá, né? Não dá. E a partir disso muita coisa mudou na minha maneira de ver, de fotografar. O quadrado entrou na minha vida e durou muito tempo, né? O Juqueri eu fiz com quadrado, né? O formato quadrado. Por quê? Porque o que aconteceu lá então que mudou? O quadrado é um formato muito óbvio, muito previsível, né? Tanto é que quando o cara é chato, você fala, pô, esse cara é um quadrado, né? Eu falava na minha época, falava, pô, o cara é um quadrado, né? Que é previsível, certinho, né? Todos os lados são iguais. E a fotografia captura o caos, né? E quanto mais conflito você tem numa imagem, mais ela funciona. Assim é com romance, com uma peça de teatro, com filme, né? Tem que ter conflito. E a hora que você coloca um mundo redondo num quadrado, né? O caos congelado dentro do quadrado, começa a fazer sentido para mim. Começou a fazer sentido para mim. Isso foi tudo na Índia? A Índia foi onde eu comecei a realmente fotografar quadrado. E na Índia apareceu o que eu uso hoje, o foco seletivo. De uma outra forma. Eu usava um flash para ressaltar elementos na imagem. Que isso me interessa, porque a fotografia é uma síntese, né? De tudo que tem aqui nessa sala. Se eu fizer uma foto dela e mostrar para os meus amigos, olha, essa foi a entrevista com o Celso, bacana. Os caras falam, puxa, que legal, a parede era amarela, né? Os móveis bacanas, esse sofá, né? Uma síntese, não foi nada disso, porque não vão saber quem estava por trás, né? É muito mais complicado, mas a fotografia é uma síntese. E o que me interessa, eu acho que a gente vive um momento em que a síntese só não é suficiente. Acho que a gente precisa da síntese, né? O que quer dizer isso? É porque a gente está num mundo muito rápido. Então você não, sabe, não tem mais tempo a perder. Né? A gente não tem mais tempo a perder. Como você se sente nesse mundo rápido? Eu acho o máximo. Você gosta? Eu acho o máximo. Nós vamos voltar para a intimidade e a superexposição, porque é um assunto que a fotografia mexe muito com isso. A fotografia hoje é o assunto sobre esse assunto. Mas sobre hoje, intimidade e superexposição. O que acontece hoje é que as pessoas que eram analfabetas
fotograficamente estão se letrando, né? Estão se letrando. Então, o Walter Benjamin, que é um grande pensador, disse isso, que no futuro o analfabeto não vai ser mais quem não sabe ler e escrever, quem não sabe ver uma foto. Tamanha revolução que a fotografia vai trazer na vida das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Ela tem trazido isso. Mas isso banaliza? Isso é legal? Ou eu acho que é muito legal. Tem gente que tem horror e tem não, gente... Não, eu acho que é muito legal. Acho que é muito legal. Lógico que tudo tem sempre dois lados, mas eu acho muito, muito saudável isso. Quando você vai fazer terapia, ela quer que você providencie imagens. O que essa imagem diz para você? Não é um teste que se fazia muito? Rorschach. O que essa imagem diz para você? Por que eu preciso dessa imagem para você entender quem eu sou? Né? Mas por alguma razão a gente está nesse momento. Eu acho que a fotografia, ela tem fotografia muito ou imagem? Uma coisa... Porque também cinema, você acha que é a coisa parada? Eu acho que é a coisa parada. É? E por que não é mais filosofia? Porque no fundo você está dizendo que a fotografia hoje é o momento, é um instrumento de reflexão, então, de filosofia. Mas ela não está longe. A fotografia hoje, ela é cada vez mais parte da filosofia. Cada vez mais parte da psicologia. É que a gente está muito no começo ainda. Mas você acha que as pessoas olham lá e realmente filosofam em cima das imagens? Não importa. Está acontecendo isso? Não importa, está acontecendo isso. Tá? Está acontecendo isso. Independente da consciência ou não das pessoas. Isso aí é irrelevante. É irrelevante, porque no momento da história, ninguém sabia que o Le Demoiselles de Avion do Picasso ia ser o maior quadro mais revolucionário da história. Entendeu? Claro. Ninguém tinha consciência. Fica sabendo depois disso. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco os psicólogos vão se aprofundar na fotografia, os filósofos vão se aprofundar nas imagens. Não tenho dúvida disso, porque a chave está aí. O outro filósofo, que, enfim, são coisas que me interessam, eu fico lendo e aprendendo. O Willem Flusser, que é um tcheco que veio morar no Brasil, que deu aula aqui, que depois saiu, foi para fora, ele disse que a primeira revolução cultural da humanidade foi quando apareceu a escrita. E a segunda revolução é quando apareceu a fotografia. É revolução que a gente está falando. A gente não está falando de uma coisa qualquer que vem aí. Isso tudo que está acontecendo onde vai acabar o começo. Isso? Você tem ideia? Para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo, então, nessa revolução? Não quer que eu aproveite e fale como vai ser a economia do Brasil? Seria bom também. Seria bom. Mas vamos ficar na fotografia que já tá bom. Que já tá bom. Ninguém tem ideia. Não, mas o barato é que não tem ideia. Para onde eu gostaria que fosse, para onde for. Você não tem desejo. Tenho desejo nenhum. Não é verdade. Todo mundo tem desejo. Eu não tenho desejo. Eu adoro esse mundo. Do jeito caótico. Esse mundo é muito, muito bem feito, cara. É muito. Nós vamos voltar lá pro começo. Tem um cara que pensou nisso, é isso? Celso, se você tem alguma dúvida disso, tem um filme sobre borboletas que é imperdível. Passou no GNT. É imperdível. Se alguém tem alguma dúvida que tem um baita artista por trás de tudo isso, que sabe exatamente o que está fazendo, sabe exatamente, não tem uma xícara de café fora do lugar, eu acredito. Nós já falamos muito sobre isso, você sabe disso, fora do programa e na vida. Da onde veio esse artista? Da onde veio esse artista? Não é? Essa é uma pergunta, quando você encontrar com ele, você pergunta pra ele. Mas não é? Se tem esse artista que criou... onde veio esse artista? Não é porque se ele é o onisciente, então, pensa o seguinte, ele é o que sabe. Você é um grande artista, que você vive num oceano de conhecimento profundo, de alegria profunda, de vida eterna. Você é eterno. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu digo que eu faria, se fosse eu. Eu ia criar um mundo. Vamos fazer um mundo, vamos nos divertir. Lógico. Um mundo cheio de gente, cheio de violência. Que violência? Mas que cara é esse violência que faz isso? Chega e fala assim, deixa eu criar um mundo para as pessoas se matar. Essa violência é passageira, ela não existe. E você pode se... Eu acho isso, enfim, faz parte. Você vê um livro, você vê um filme...
olha a quantidade, eu não estou defendendo nada, né? Não, claro, ninguém. Guerras nem nada, mas a quantidade de filme, de livro, de história, até hoje, tudo que é Oscar que dão aí é para filmes sobre coisas na Segunda Guerra, sabe, a quantidade de histórias, de entretenimento que tem nesse planeta. É assim, o planeta é isso, bicho. Me diga, quem somos nós então que habitamos este planeta? Nós somos bactérias nesse planeta. Pequenas bactérias que ficam criando um mundo que amam, que estão amadas. Eu, por exemplo, eu como fotógrafo, eu sempre... sem querer mudar muito o assunto, depois eu volto. Você botou uma pergunta que não tem resposta, mas eu como fotógrafo, eu sempre, você fala como surgiu, né, a fotografia na sua vida. Eu sempre fui um cara que criei para uma musa que eu não conhecia, ó. É como incrível isso. Na tua imaginação, como ela chama? Não, mas aí depois eu conheci, eu descobri que ela é uma musa, para ela que eu criava fazer as coisas. É incrível isso, né? A força do amor. É incrível. É bonito, conta mais. Então, mas é isso. Eu acho que quando você cria alguma coisa, você cria para compartilhar com alguém. Alguém que uma força que te inspira, né? Não adianta a gente ficar falando de cosmos e coisas, porque isso, enfim, isso aí não é relevante no dia a dia, né? O que é relevante é isso, essa relação de amor. Para mim, né, o que é bacana no mundo é essa relação de amor, né? Então, um belo dia eu conheci essa musa. Não sabia que ela era minha musa. Você reconheceu ela? Não reconheci. Eu conheci essa musa, não sabia que ela era minha musa. Demorou anos para entender que essa pessoa era a musa, para ela que eu criava as coisas. Olha que bacana isso. É lindo. Que coisa louca. Você tá com ela, não? Tô com ela. Ótimo. É com ela que você falou que ela falou que se você não falasse o nome dela, ela ia te matar, essa isso? mesmo. Acabei de falar. Não falou o nome, mas fez a declaração de amor, tá certo? Mas ela sabe quem é. Então, dentro disso, quem que somos nós, então? Nós somos isso, nós somos esse universo extraordinário colocado num indivíduo. Esse universo extraordinário somos nós. Cada ser humano é um universo extraordinário, é uma galáxia, são todos planetas do mundo, cada um de nós somos isso. Nós somos isso, cara. Essa massa que criou esse universo não criou do nada, ele criou de si. Então cada um é um bicho doido. Pô, olha, estuda quem você é de verdade. Olha o que você tem aí. Nós estamos aqui pra isso. Mas, Celso, olha o que você tem aí dentro, cara. A ideia olha é essa. A complexidade que é um ser humano, com as mãos, com os vasos sanguíneos, com os órgãos. Isso é biologia. Com os músculos. Não é, cara. Não é, porque depois... Darwin, evolução. Darwin não explica por que um corpo morto, que tem os mesmos órgãos, as mesmas coisas, é diferente de um corpo vivo. Não mudou nada biologicamente. A vida foi embora, né? O que é essa vida? O que é essa vida, não, cara? O que é essa vida que faz um Monet, faz um Monet pintar umas coisas extraordinárias, pensar coisas extraordinárias? Isso não é biologia. Tem uma iluminação divina. Não acho que é uma iluminação divina. Eu acho que é um cara... Porque você é um cara privilegiado. Você acha que você tem uma iluminação divina? Eu acho que todo mundo tem. Mas por que eu não fotografo como você? Porque você é um baita publicitário e faz outras coisas extraordinárias no seu lado. Impossível todo mundo fazer tudo bem. Por que eu não toco piano super bem como eu gostaria? Porque cada um tem que fazer um papel. E você escolhe aprofundar ou não o papel. Eu não nasci como eu sou. Eu escolhi ser assim. E aí eu fui indo, feito um louco obsessivo, fazendo as coisas. Quando era impossível continuar, eu continuei. E é isso. E aí você vai chegando, você vai abrindo. Cada vez você abre mais portas, né? O Joseph Campbell diz que quando você enxerga o seu caminho na sua frente, não é o seu caminho.
porque o seu caminho vai sendo feito passo a passo. Se você já enxerga ele de longe, esse é um caminho de um outro. Que alguém já fez. E aí não tem barato nisso. Barato é você abrir o seu próprio. Eu vou fazer uma coisa com você que eu não fiz com ninguém. Eu vou perguntar de novo, quem é você? Então, sou mais um. Mais um que não aceitou o papel de ser mais um. Boa. Então, Cláudio, obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.